Então, boa noite a todos. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, do capítulo 4, da Lei de Reprodução, Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças, as questões 688 até 690. Antes de nós entrarmos nas questões, eu vou colocar alguns conceitos, né? O que é aperfeiçoamento? É o ato de aperfeiçoar, melhorar, aproximar-se da perfeição, aprimoramento. Então, na verdade, esse aperfeiçoamento é a nossa evolução, né? E raça? Como nós temos a mania, a necessidade de colocar nome em tudo, né? Apareceu esse termo raça, que é uma categorização que o homem dá nessa classificação entre os seres humanos, pautando-se nas características físicas, biológicas, sociais, culturais, hereditários e outros mais, né? Só que na verdade, esse é um termo que não é um termo técnico, quando a gente fala em classificação dos seres humanos, né? Outro termo interessante que nós vamos ver é a civilização, né? Que vem da palavra civis, que quer dizer cidadão, que vem do latim, urbano, que vem de urbes, que é a cidade, também do latim, e também tem a questão do político, polis, que também é cidade, que é do grego. Então, a gente define a civilização como a vida nas cidades, aqueles grupos que moram nas cidades, grupos políticos, né, sociais, culturais e etc. Político aí, não na questão da política que é como a gente conhece, né? E uma classificação biológica da espécie humana, que é uma ciência chamada taxonomia. Então, a gente tem reino, animalia, filo, cordata, subfilo, etc., família, gênero, subespécie. A gente não vê raça. Não tem essa palavra, raça, para definir o ser humano, né? Então, essa é a classificação biológica. E aí, entrando na pergunta 688, Kardec pergunta: há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem? Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Eu acho que a gente tem, na verdade, de pensar que raça era uma palavra que, na época de Kardec, era a usual, né? E a resposta é: assim acontecerá de fato. É que outras lhes terão tomado o lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Como que a gente vai enxergar o tomar o lugar, né, de uma raça, de um povo, de uma civilização? E aí, no livro A Gênese, Allan Kardec, no capítulo 11, Gênese Espiritual, ele nos diz que, no item 36, em certas épocas reguladas pela sabedoria divina, operam-se emigrações e imigrações de espíritos em massa. Espíritos saem em massa e espíritos voltam, vêm em massa. Devemos considerar os flagelos e cataclismas como ocasião de chegadas e partidas coletivas, que são meios providenciais para renovar a população corpórea.
do globo, ou seja, o corpo físico, ele é renovado. De a retemperar com a introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Então, na verdade, essas emigrações, um grande número de espíritos saem do nosso planeta, né? E um grupo grande de espíritos vem para o nosso planeta com o objetivo de renovação dessa população corpórea, com mais conhecimento, com conhecimentos diferentes, com uma elevação, um padrão moral mais elevado, um padrão intelectual mais elevado. E aí nós temos a raça humana, né? A nossa raça humana, a nossa espécie humana, ela é muito característica, independente se é de que cor tem, como é o formato dos olhos, qual a religião. Nós somos uma humanidade. Nós somos seres humanos. E com cada um com a sua individualidade, mas todos nós fazemos parte de uma mesma família. E ao longo dessa história toda da humanidade, diversas civilizações floresceram e desapareceram da face da Terra. Algumas delas desapareceram por conta de catástrofes naturais, né? Outras foram dizimadas com guerras, com invasões, e neste caso, com as invasões, o povo dominado acabava assimilando a cultura do povo dominador. Então, as culturas, todo aquele tipo, né? Aquele estudo todo, tudo que se sabia acabou se perdendo porque foi assimilado pelo povo que conquistou esse outro grupo. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? E tem muitos outros que simplesmente desapareceram da face da Terra, né? Os Olmecas, numa parte do México, né? Os Rapa Nui, que todo mundo conhece, a Ilha da Páscoa, né? Os etruscos, que moravam na Itália antes dela ser Itália como nós conhecemos hoje, antes dos romanos, né? Os celtas que habitavam as Gálias, os incas, os maias, né? Essa civilização Khmer no Camboja. Esse é um grande templo, muito, muito visitado. Ela floresceu na Idade Média, essa civilização. Os Harappa eram do Vale do Indo, chegaram a 5 milhões de harapanos, se é que a gente pode falar isso, né? Onde é o Irã, Paquistão, Índia e Afeganistão. Então, essas civilizações, na verdade, o físico, ele acaba, o povo termina, acaba, é destruído, é consumido, parte, e vão se multiplicar, e vão se misturar com outros povos, e as civilizações desaparecem. Mas sempre lembrando que é o corpo que desaparece, é o corpo que acaba. Os espíritos são eternos, eles fazem a emigração para a espiritualidade, são instruídos,
podem ir para outros planetas, né? Mas sempre evoluindo, sempre aprendendo. Na questão 689, Kardec pergunta: os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? E claro que a espiritualidade responde que são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, obviamente ainda longe da perfeição. Então, nós, a atual raça humana, como eles colocam, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra, substituindo as raças que se extinguem, ou seja, o ser humano hoje vai como que se ocupando todo o planeta, e com a miscigenação vai haver como que uma uniformidade, né, na raça humana. E serão substituídos, nós seremos substituídos por outras raças mais aperfeiçoadas, obviamente seres humanos, que serão descendentes da atual. Assim como nós, homens civilizados de hoje, descendemos daqueles seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Né? Como que isso acontece? Nós temos no livro Emmanuel, no capítulo Os Espíritos da Terra, um item, como se opera o progresso geral. Então, o progresso espiritual dessas criaturas verifica-se com a vinda incessante ao planeta de almas esclarecidas, mais ricas em conhecimento e virtude, derramando lições preciosas nos ambientes em que encarnam. Então, esses espíritos mais evoluídos encarnam e vêm nos ensinar. Esperto aqueles que aprendem. E é assim que se observa a evolução moral e intelectual do homem terreno, que vem adaptando através dos evos, ou seja, através de tempos longínquos, o que tem recebido dos nobres mensageiros das mansões iluminadas do universo, corporificados em seu meio ambiente. Então, esses espíritos evoluídos vêm nos ensinar e nós vamos aprender e, dessa forma, evoluir. E, assim, aprimorando a humanidade. Na última questão, 690, do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? E a resposta é: a origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Nós temos no livro A Caminho da Luz a história dos exilados de Capela que vieram, né, a raça chamada aí, o povo adâmico, e que deu origem a 4 povos, né, o grupo dos Árias, que deu origem à população, aos povos brancos, né? Egito, Israel e Índia. Então, pelo distanciamento geográfico, eram grupos bem limitados, mas que com a migração foram se miscigenando, foram se espalhando, dando origem, né, a essa grande família humana que somos todos nós no planeta Terra, encarnados.
Ainda no capítulo 11, na Gênese Espiritual, no livro A Gênese, no item 37, Kardec fala dessa transfusão que se opera entre a população encarnada e a desencarnada de um mesmo globo, que também se opera entre os mundos. Então, do mesmo jeito que nós desencarnamos, aprendemos na espiritualidade, voltamos, também existe essa diferença de grupos que emigram do planeta Terra e vão para outros planetas. Então, novas raças de espíritos vindo se misturar às raças existentes, né? Constituindo novas raças de homens. A gente coloca raça porque é dessa forma que está no livro, mas nós entendemos que é a raça humana, né? Então, o homem vem para miscigenar dentro do planeta. E os espíritos, quando vêm, eles trazem a inteligência, a intuição dos conhecimentos que possuem. Então, imprimem esse caráter ao corpo que eles vêm animar. E não tem necessidade para isso, como aquela pergunta feita, 690 do Kardec, não tem necessidade que seus novos corpos sejam criados especialmente para eles, porque eles se adaptam ao corpo que o planeta, com a estrutura, com os elementos do planeta, com o corpo já existente, né? Com a espécie corpórea que já existe. Então, é muito mais fácil, está pronta para recebê-los. E para terminar, Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele diz: portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.